Dois erros que devemos evitar. E tem uma consequência prática muito importante. Você não tem que ter medo do demônio, meu irmão. Nunca. Pelo contrário, um cristão na graça de Deus, o demônio não suporta. Não suporta. Padre, que tipos de ação pode realizar o demônio? Então, normalmente se divide em dois grupos. Tem aquilo que nós chamamos as tentações, essa podemos chamar a atividade normal do demônio. Todo mundo é tentado pelo demônio nesta vida. Sim, Jesus foi tentado por o demônio. Sim, foi tentado por o demônio. E no Pai Nosso, se você tiver atenção, Jesus não nos ensinou a pedir para não ter tentações, mas para não cair nas tentações. Por quê, Padre? Porque Deus não nos ensinou a pedir a libertação das tentações. Por que é que Deus permite as tentações? É uma boa pergunta. Porque Deus, através das tentações, nos faz crescer espiritualmente. Estamos em combate e nós crescemos em combate. Quando tudo é fácil, se você não tivesse tentações, você se sentava no seu sofazinho espiritual. Ficava bem cómodo, está tudo bem, não tem que se esforçar. Estamos em combate. Deus permite as tentações. E é um duro combate, não é verdade? Todos temos tentações. Jesus foi tentado, mas ensinou-nos a pedir para não cair. Quando nós temos tentações e vencemos as tentações, o que acontece? Crescem em nós todas as virtudes. Espiritualmente você se fortalece quando vence a tentação. Aquela tentação de preguiça, aquela tentação de gula, aquela tentação de ira. Quando você vence, você cresce na coragem, na paciência, na sobriedade, em todas as virtudes. E isso alarga o seu coração para amar a Deus e amar os seus irmãos. Então, é uma luta, mas é uma luta, podemos dizer, benéfica. Deus permite, porque é uma espécie de ginástica espiritual. Mas não deixa de ser perigoso, que você pode cair. E se cair, ofende a Deus e se faz mal a si mesmo e tantas vezes aos irmãos. Não nos deixeis cair, né? Não pedimos não ser tentados. Depois tem alguns distúrbios, pois tem a atividade diabólica sobre nós, sobre esse mundo, que é de caráter mais extraordinário, que não são tentações simplesmente, é outro gênero de ação diabólica sobre o mundo. E aqui cito o que a igreja ensina, é muito claro. Diz a igreja, isso é do ritual dos exorcismos, do livro que os padres usam nos exorcismos. A maléfica e a diversa ação do diabo e dos demônios afeta pessoas, coisas e lugares, manifestando-se de diversos modos. A igreja te ensina, meu irmão, que a ação do demônio afeta pessoas, coisas e lugares, manifestando-se de diversos modos. É muito claro. O demônio pode agir sobre as pessoas, sobre coisas, sobre lugares. E no Novo Testamento temos um montão de casos. Todos conhecemos a palavra. Não vou estar lendo todos, porque são tantos, né? Tem uma história divertida que uma vez um bispo disse para o Prado à Morte lá de Itália que esse negócio de exorcismo e de demônio é uma coisa muito estranha. E o padre Amorte virou para o bispo e disse: Senhor bispo, eu tenho 4 livros muito interessantes sobre este tema que o senhor pode ler. E ele disse: ah é? Quais são? São os 4 evangelhos. São os 4 evangelhos. E o Papa João Paulo II dizia: quem não acredita na existência do demônio, não acredita em Deus. Deus nos revelou que existe. Enfim, pode afetar pessoas, coisas e lugares. E no meu ministério de exorcista, como vejo quase todos os dias, tantas vezes, como isso é verdade. Tem um montão de histórias, né? Eu já falei um pouco que esses pecados sempre vêm através dos pecados contra a virtude da religião, idolatria, adivinhação, magia. São esses pecados pelos quais estabelecemos uma aliança com o demônio, que abrem pessoas, coisas e lugares à ação extraordinária do demônio. Padre, o que é isso? O que acontece com as pessoas que são atacadas pelo demônio? Tem um montão de coisas diferentes, mas os casos mais típicos
são distúrbios fisiológicos. O seu corpo não está, você não se sente bem, tem dores de cabeça inexplicáveis, sente picadas no corpo ou como se atravessassem você com uma espada, dores em algumas partes do corpo, estômago, peso nas costas, na nuca, às vezes nas mãos, no coração. E o que acontece com essas pessoas? Vão no hospital, fazem todos os exames, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e não tem nenhum diagnóstico do ponto de vista clínico. Do ponto de vista clínico, você está de perfeita saúde, mas do ponto de vista prático, você não está de perfeita saúde. Gente que entra em transe, que desmaia, que começa a falar com outras vozes, gente que adivinha por inspiração diabólica, que sabe as coisas que os outros têm, que dizem, que fazem. São tudo sintomas de que aqui existe uma presença diabólica extraordinária. E nas coisas também pode. O demônio mete muitas vezes de todo tipo. Animais, né? No Evangelho temos a cena dos porcos. Jesus que expulsa os demônios que entram nos porcos, que depois se jogam no mar. Eu já vi coisa tão estranha com animais que se suicidam, animais que nascem, coisas muito estranhas, que têm comportamento, você se começa a rezar, o animal endoidece, se lança da janela, parece um filme. E por isso a Santa Igreja tem bênçãos desde sempre. Há 2000 anos que a Igreja tem bênçãos para os animais, para as casas, para os instrumentos de trabalho e para as pessoas, sobretudo. Por quê? Porque as bênçãos nos protegem desses ataques diabólicos extraordinários. Uma vez, um exemplo, em muitos casos, vou contar um e depois conto mais alguns. Os ataques normalmente do demônio se intensificam muito em vários momentos. Em momentos em que as pessoas se estão para aproximar de Deus. Por exemplo, quando as pessoas estão para vir no exorcismo, os casos graves que eu recebo, sempre 2, 3 dias antes, o demônio começa a atacar com mais força, com mais força, com mais força. E acontece elas contam coisas, a luz em casa explode, a televisão se desliga e acende sozinha, como nos filmes, né? Acontece de tudo. Vai no carro, viajando para chegar lá no exorcismo, o carro não acende, começa a bloquear, tem acidente de carro muitas vezes antes de chegar no exorcismo. E é tudo espiritual. Você vai no mecânico, no outro dia tinha um que dizia: o carro bloqueou, padre. E eu sempre, tranquilo, não tem problema. Sempre tem que abençoar. Pois eu fui no mecânico, chegou no mecânico, o carro não tinha nada. No outro dia, o carro bloqueou, rezamos uma Ave Maria, um Pai Nosso, dei a bênção de Jesus ao carro, deu na chave, pegou logo. Né? Pois com instrumentos eletrônicos acontece muito, celular, computador que bloqueia, muitas vezes. Às vezes tem coisas importantes que estou terminando e que tem que mandar, exames de consciência, coisas boas, né, que vai salvar almas. E naquele momento, por exemplo, agora em agosto tinha um retiro lá em Portugal. Estava terminando algumas coisas bem importantes. Um dia antes do retiro, a minha impressora estourou, simplesmente estourou. E tinha mais uma impressora em casa. No mesmo dia, estourou. As 2 únicas empresas estouraram no mesmo dia. Isso é coincidência, padre. Acontece vezes demais. Eu vejo, não é coincidência. E sobretudo, quando você vê o poder da benção de Deus. Abençoa o carro, celular, reza uma Ave Maria e o demônio já fugiu. Às vezes, é preciso discernir, porque tem muitos casos em que os distúrbios diabólicos estão ligados à pessoa ou a uma família, e tem outros que estão ligados às coisas ou aos lugares. E como se distingue? Tem que ver se a pessoa muda de lugar e continua tendo os ataques, então o problema está com ela. Tem vezes em que o problema está na casa. Vem uma família, ouve barulho, estalo, as luzes rebentam. Chega um momento que já não aguenta mais, vende a casa e vai embora. Vem outro, compra a casa bem econômica. E começa 1 semana, 2, barulho, continua. O problema está na casa. E por isso o exorcismo também se pode rezar sobre as casas e sobre as coisas. Tem uma coisa que muitos sacerdotes não sabem, é que a autorização que é necessária para rezar os exorcismos do bispo
é obrigatória para rezar os exorcismos sobre as pessoas. É o que diz o Código de Direito Canônico. Se um sacerdote precisar de rezar o exorcismo sobre uma casa, sobre coisas, não precisa de licença expressa do bispo. Isso é a disciplina da igreja. Então, muitas vezes você pode simplesmente pedir ajuda para o seu pároco. Não precisa um exorcista.